Pai do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor. Melhor o retorno para mim aqui, Gabriel, por favor. Queridos, é uma alegria poder estar aqui novamente e retornar a esta casa. Tem sido uma bênção para a minha vida e para a minha família. E eu estou feliz de rever muitos irmãos que se tornaram amigos, alunos. Temos aprendido muito com Deus aqui. E eu só tenho a agradecer. Amém? Eu não gosto de me delongar muito. Gostaria de que você abrisse a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Deus abençoe minha esposa que está comigo hoje. Nós deixamos o nosso pentecostal em casa. Se ele tivesse vindo aqui, ele já tinha virado a igreja, viu? É ligado no 400 aquele menino, né? Cheio de saúde, isso é bom. Amém? Deixo aqui, queridos, a paz do Senhor e um abraço ao bispo Adevaldo, a nossa, ele está assistindo aqui na câmera. Pai do Senhor, pastor, pai do Senhor, pastora Carla, a todos aí que nos veem, Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Amém? O texto, João capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, correto? Os irmãos acharam? Podem dizer amém. Assim diz a Bíblia: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Amém. Se possível, olhe para alguém do seu lado e diga para ele com convicção: não perca mais tempo. Repita para ele: não perca mais tempo. Amém? Queridos, eu não tenho esse hábito. Eu quero pedir a você que pegue na mão de alguém do seu lado. Vamos fazer uma oração para que a gente possa abrir o nosso coração e ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós. Deus já tem falado comigo, já falou com você obviamente, mas quer continuar a falar. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, a tua palavra agora vai ser ministrada. Eu tenho consciência, Santo Espírito, que o Senhor não depende de mim para falar com o teu povo. O Senhor não precisa de mim para estar aqui e pregar a sua palavra. O Senhor tem os meios de falar com os teus filhos. O Senhor não depende de nenhum de nós. Mas eu sei que o Senhor ama a cada um dos teus filhos que aqui está. E eu quero lhe pedir, Santo Espírito, que o Senhor tenha total liberdade neste momento em que a palavra vai ser pregada. Toma minha vida, meu coração, minha mente, meu espírito e me usa como instrumento para a glória do teu nome. O meu maior desejo nesse momento é que o Senhor me use para que o Senhor possa falar com cada um deste lugar. E depois, Pai, no final, saber que o teu nome mais uma vez foi glorificado. Isso nós te pedimos, Pai, conjuntamente, pelo nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Se assente glorificando a Jesus.
Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, eu tenho total certeza que você já leu, releu, já ouviu inúmeras pessoas falando sobre ele, ensinamentos, pregações, ministrações e etc. E obviamente que eu não quero tentar trazer para você algo fora do comum ou fora do normal. O que eu trago é a Bíblia. E a Bíblia, ela é poderosa para falar com cada um de nós. Nós às vezes criamos expectativas e existem alguns por aí que trazem coisas mirabolantes que às vezes o texto nem está dizendo aquilo que ele diz. O texto é simples, é claro, a palavra de Deus é muito simples e Deus é um Deus simples que fala com a gente na simplicidade. João, que escreve esse texto, ele tem um propósito. Segundo alguns estudiosos, ele escreveu para a igreja de Éfeso. E o propósito dele escrever esse evangelho era para fortalecer a fé dos irmãos que estavam sendo atacados por uma heresia por nome gnóstica, o gnosticismo. Mas também ele tinha a intenção de tentar alcançar aqueles que eram os judeus, convencendo-os de que Cristo era o Messias. É por isso que ele, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele tenta mostrar a divindade de Jesus, o início do ministério de Jesus, a forma como Jesus age. E aqui a partir do capítulo 5, embora também seja um milagre, ele vai começar a descrever como a perseguição a Cristo começa a se elevar, como os judeus começam a se opor a Cristo. Eu falei para você aqui que o tema que Deus colocou no meu coração é: não perca mais tempo. Você tem perdido tempo? O que é tempo? O tempo vale para mim? O tempo vale para você? Qual é o valor que você dá ao tempo que você tem? O tempo que Deus te dá. E dentro desse tempo as oportunidades que Ele te proporciona. Porque a ideia que falamos de tempo é quando Deus ele proporciona um espaço de tempo, e neste tempo circunstâncias ocorrem que podem gerar oportunidades para mim e para você, e depende de você agarrá-las ou não, depende de você aproveitá-las ou não. Cantaram aqui agora há pouco falando sobre tempo, disseram a respeito de tempo. O tempo é como um senhor sobre a nossa vida. Por exemplo, o tempo cronometrado, que é o tempo cronos, que nós marcamos, os dias, meses, anos, segundos, milésimos, esse tempo nós não podemos controlar. O tempo está acima de nós. Eu não posso, de repente, mudar aqui no meu celular o horário deste tempo e acreditar que no meu celular o tempo vai viver conforme eu quero. Não, eu estou sujeito a uma organização que está acima de mim chamada tempo. E você bem sabe que quem criou o tempo foi o próprio Deus. Não por acaso João, quando ele começa o seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele diz no princípio, ele está dizendo que no início da existência da criação, o verbo, que é Jesus, já era. Ele já existia. Agora vem cá. A Bíblia também diz para mim e para você que o próprio Jesus, ele é Pai da eternidade. Agora pense comigo, o que é ser Pai da eternidade? Num conceito humano comum, nós entendemos que pai é aquele que tem um filho. Se há um filho, tem que existir um pai. E se a Bíblia diz que Deus e que Jesus é Pai da eternidade, isso significa que a própria eternidade foi gerada por Ele. Mas parece meio contraditório, porque a Bíblia diz que Deus é eterno. O próprio Cristo é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele é eterno. Mas a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. Agora vem cá, nós precisamos organizar essa ideia. Moisés, no Salmo 90, disse: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus, Ele não foi, Deus não será. Deus, Ele continua sendo de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Eu vou repetir. Deus continua sendo de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Mas antes de vir esse conceito, e quando Moisés escreve o Salmo 90, tentando nos ensinar
a grandeza de Deus, de que de eternidade a eternidade Ele é Deus, essa é uma linguagem bíblica para encaixar na nossa compreensão limitada da grandeza que Deus é. Só que se eu falar que Deus é eterno e que o próprio Cristo é eterno, se formos criteriosos, nós estamos limitando Ele. Porque a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Então existe o planeta Terra. E dentro desse planeta Terra que foi criado, existe um tempo que domina essa esfera de existência da Terra. Essa Terra tem um prazo de validade, ela tem um prazo de existência. Haverá um tempo determinado em que ela vai parar de existir, ou pelo menos esse sistema que está governado pelo maligno. E haverá um tempo que Cristo trará novos céus e nova terra. É um novo tempo. E dentro desse tempo que a terra está criada, acima da terra e acima desse tempo, Deus então resolve criar a eternidade. E acima da própria eternidade está Deus. Está lá Deus no seu lugar. Ele cria a eternidade porque é pai dela. Abaixo da eternidade está o tempo. E dentro do tempo está os céus e a terra que você vive. Deu para entender como é grande o Deus que você tem? Eu vou repetir. Deu para ter uma ideia da grandeza do Deus que você tem? Isso quer dizer, e eu dei toda essa volta só para te dizer uma coisa. Quem perde tempo é eu e você. Deus não perde tempo. Deus não é pego pelo tempo. Deus não é limitado pelo tempo. Você tem ansiedade porque você vive dentro de um tempo. E a promessa que Deus te fez, ela vai cumprir. Você precisa guardá-la no coração, mas tem um tempo específico para o cumprimento desta promessa. Enquanto essa promessa não se cumprir, o tempo de Deus, que é diferente do Cronos, porque o de Deus é o Kairos, o tempo determinado dele, conforme está escrito lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus está trabalhando e usando esse próprio tempo Cronos para poder trabalhar em você. Deus não perde tempo. Você pensa que está demorando, mas é Deus que está utilizando o tempo para trabalhar em você. Você pensa que está demorando, Deus não está perdendo tempo, Ele está utilizando o tempo para moldar você, preparando você para aquilo que Ele te prometeu. Deus não perde tempo, quem perde tempo somos nós. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, você não tem mais tempo a perder. Não há mais tempo para você perder. E se você quer uma palavra para 2025 não perca mais tempo. Porque se Deus não perde tempo, eu que sou filho dele, tenho uma promessa dele, sabendo da grandeza que ele tem, e que ele é dono da eternidade, do tempo, e desse planeta que ele criou, não posso mais perder tempo. Eu tenho que me posicionar para viver tudo aquilo que ele tem para mim. Olha para alguém do teu lado e diz, não perde mais tempo. Não perde mais tempo. Se for preciso esse ano, abra mão de muita coisa, mas não perca mais tempo naquilo que Deus te prometeu. Ele quer realizar, Ele tem pressa. Você precisa entender isso. Mas o que isso tem a ver com o texto que lemos? O texto diz que Jesus, que é o Filho do Pai, que também é eterno, que também é o Pai da eternidade, que criou todas as coisas e criou o próprio tempo, Ele resolve num momento esvaziar-se de si, pastor Gabriel. Esvazia-se de sua glória e sai lá de cima da eternidade que Ele criou, pastora Roberta. E Ele atravessa as dimensões para vir nesse tempo. E aqui Ele vive como homem. Ele começa a realizar o seu ministério. E esse é um episódio do seu ministério. Nesse tempo, Ele mesmo sendo Deus e sabendo e controlando todo o tempo, vem nesse tempo para poder ter um encontro com o homem. E conforme diz o texto, Jesus, ele vai a Jerusalém numa determinada festa, e essa festa é cumprimento de um tempo específico. Alguns dizem que era Páscoa, outros dizem que era Pentecostes, tem para mim que era a festa dos tabernáculos. E conforme está escrito lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, a ordenança de Deus é que 3 vezes ao ano, todo varão deveria subir a Jerusalém para adorá-lo, festejá-lo. E conforme diz o texto, que é bem claro, você deve alegrar-se, você
seus filhos, suas filhas, sua esposa, seus escravos, o estrangeiro, aquele que veio de outro povo também, pode se alegrar nesse momento de festa aqui, desde que passe todos os trâmites da lei. Então, Jesus ele vai a Jerusalém, e conforme diz o texto, o momento é um momento de festa. E você sabe o que é festa? Festa é momento de alegria. E está alegre quem está satisfeito com alguma coisa, está regozijando por coisas que aconteceram na sua vida, ou pelo menos ele está satisfeito com a vida que está levando. Ele vai se alegrar. Esse momento, conforme o texto, é um momento de alegria. É festa dos judeus. Agora imagine você, na entrada de Jerusalém, mais de 1 milhão de judeus entrando na cidade. Que festa grande, hein? Se a gente participa de uma festa de 100, 200 pessoas, já acha muito. Imagine mais de 1 milhão de judeus, só varões. Isso sem colocar crianças e mulheres. Aí você coloca filhos, coloca as esposas, e veja a quantidade de pessoas nesse momento de festa. O que eu estou querendo trazer à sua mente é que no momento de festa dos judeus, enquanto a festa de um lado, e enquanto a grande porta de Jerusalém está recepcionando uma multidão de judeus que estão entrando para se alegrar diante de Deus, existe um pórtico do lado do templo, chamado Tanque de Betesda, que tem sofrimento e tristeza. Ou seja, enquanto aqui tem alegria, do lado tem sofrimento e tem tristeza. Ambos vivem no mesmo tempo, uns em alegria e outros em tristeza e sofrimento. O problema é que esses que estão em alegria, mesmo considerando-se religiosos e que agradavam a Deus e que serviam a Deus e que Deus se agradava deles, não levavam em consideração em nenhum minuto de fazer uma visita para aqueles que estavam em sofrimento e tristeza. Enquanto os judeus passam pela porta principal de Jerusalém, o meu Jesus, o seu Jesus, que veio habitar nesse tempo por um tempo, ele resolve entrar por outra porta, a porta chamada Porta das Ovelhas. Jesus ele tem desses caminhos, desses segredos, dessas surpresas, desses mistérios. Enquanto a gente pensa que ele vai entrar pela porta principal, ele vem por uma porta que ninguém espera. Enquanto você pensa que ele vai agir de uma forma, ele resolve agir de outra maneira, só para mostrar para você que quem está no controle de tudo é ele. Levante a mão que eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Aquela causa que você colocou diante dele, eu não sei a maneira que você tem esperado ele agir sobre a tua vida. O que ele manda ele dizer nessa noite é que ele vai trabalhar, ele vai agir, mas não é da maneira que você espera. Ele vai te surpreender, ele vai te marcar. Quando você menos esperar, ele vai entrar por outra porta. Só quem acredita, levanta a mão, dá um brado de aleluia para ele. Ele vai te surpreender. Jesus não gostava de festa? Lógico que gostava. Mas Jesus tinha um coração tão dominado pelo amor, que ele precisava naquele dia, que era um momento de festa, fazer uma visita para aqueles que estavam em desprezo, aqueles que viviam distantes do hábito comum da sociedade. E conforme diz o texto, Jesus entra pela porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas, para questão de curiosidade, era uma porta que foi construída no tempo de Neemias, justamente para quando fosse feito o sacrifício, as ovelhas elas passavam por essa porta, elas eram lavadas para então serem levadas para dentro do templo. Você bem conhece que Jesus ele é a porta, e quem entra por ele acha pastagem, tem água para beber, é bem cuidado e bem guardado. A própria porta entra na porta das ovelhas, porque ele tem ovelhas a alcançar. Tem ovelhas que ele não vai deixar para lá, ele não vai deixar para trás. Ele é aquele bom pastor que se for preciso deixa as 99, mas vai atrás de uma. Escute, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas a palavra de Cristo para você é: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. És minha ovelha, e se for preciso eu te buscar onde for, eu vou atrás de você, mas eu não te deixo, você é minha ovelha. Eu cuido de você, eu zelo pela tua vida.
Você é minha ovelha. A porta entra na porta das ovelhas e ele vai rumo ao tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E qual é o cenário da casa de misericórdia? Na casa de misericórdia deveria ser o lugar que teria que ter misericórdia. O paradoxo é que na casa de misericórdia não há nenhum pingo de misericórdia. Não há altruísmo, não há amor ao próximo. O que há na casa de misericórdia é rivalidade, competição, egoísmo e cada um lutando por si. Eu vou te provar no texto. A Bíblia diz que quando ele entra pela porta das ovelhas, ele vai num lugar chamado os Pórticos de Salomão, que são 5. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Espera lá. Como é que pode, dentro da casa de misericórdia, existir uma multidão de enfermos? Pessoas com a saúde debilitada. Pessoas que são cegas, que não têm a sua visão. Pessoas coxas ou mancas que andam mancando. E também aqueles que são paralíticos. Até parece, irmãos, alguns lugares que tem por aí, ou algumas pessoas que se encontram, às vezes, no meio do povo de Deus, que mesmo servindo a Ele, ainda tem uma vida de enfermidade espiritual, uma vida de cegueira espiritual, uma vida de manquejo espiritual, uma vida de paralisia espiritual. Ele tenta e não consegue. Ele até caminha um pouco, mas daqui a pouco para porque não consegue mais. Ele até quer viver aquilo que Deus tem para ele, mas não tem a visão aguçada para perceber o que Deus tem lhe dito. Mesmo dentro da casa de misericórdia. E essas debilidades espirituais levam algumas dessas pessoas a ter um comportamento de competição. Não vê o irmão como irmão, mas vê o irmão como um rival que vai tomar aquilo que lhe pertence. Eita! Uma multidão é um grande número de pessoas enfermas que estão ali naquele lugar e conforme diz o texto, por que estão ali? Porque eles acreditam, eles têm esperança, pastor Gabriel, de que de tempo em tempo, eu disse o quê? De tempo em tempo, um anjo desce, agita a água, e o primeiro que entrar na água é curado. Observe que o texto diz que eles esperavam. A multidão está ali nesse pórtico, esperando o movimento da água. Eles estão esperando numa resposta que vem do tanque. Eles estão esperando na descida do anjo. E nessa espera que acontece de tempos em tempos, eles sem se dar conta estão perdendo tempo. Vou repetir. Eles esperam o anjo descer. Eles esperam a água agitar, o movimento. Eles esperam alguma resposta vir do tanque. Enquanto eles estão esperando tudo isso, de tempos e tempos, quando o anjo desce, eles estão perdendo tempo. Porque toda vez que a gente ou alguém canaliza a esperança onde não deve ser canalizada, é perca de tempo. Posso falar aqui, meus irmãos? Pastor Adevaldo, depois se quiser me corrige lá no WhatsApp, viu? A igreja, infelizmente, passou por um período que estava esperando mais no Bolsonaro. Agora estão esperando no Lula. Quando não é isso, espera no anjo que desce. Ou no movimento que vai acontecer. Alguns aí fora estão esperando na água que foi orada. Outros esperam no óleo que vem de Israel. Esperança onde não devem colocar a esperança, porque quando colocam a esperança em cada uma dessas coisas, estão perdendo tempo. E Deus está dizendo, eu estou aqui, quero trabalhar e quero operar. Você não está entendendo ainda que canalizando a fé no lugar errado está perdendo tempo. Esse homem, conforme diz o texto, tem um homem específico aqui, desse cenário. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Imagine você, tente se colocar agora no lugar de um homem que viveu 38 anos enfermo. Aqui não diz que ele tinha 38 anos de idade. Diz que ele viveu 38 anos enfermo. Provavelmente esse homem procurou um médico. Foi lá no UBS, gritou Viva SUS. Procurou passar numa consulta no Albert Einstein. E por aí vai. No Sírio-Libanês. Nada disso resolveu. Os melhores especialistas não conseguiram resolver o seu problema. Não resolvendo o seu problema, ele disse: a esperança que eu tenho agora, e toda esperança a gente espera baseada dentro de um tempo. Eu vou agora aplicar minha esperança lá naquele tanque que tanto falam, chamado tanque de Betesda, que é a casa da misericórdia. Se eu não alcançar misericórdia das pessoas aqui fora, eu vou tentar alcançar misericórdia das pessoas que estão lá no tanque lá dentro. E quanto tempo talvez ele ficou aqui nesse tanque esperando? Na expectativa de que o anjo ia descer e naquele dia seria a vez dele. E nunca aconteceu. Parece até você, não é? Toda vez que está chegando a tua vez, parece que alguém entra na frente. E você fica com aquela sensação: era a minha vez. O segredo é: não perca mais tempo. Porque talvez você tenha canalizado para o lugar errado a tua esperança e a tua fé. E enquanto ela estiver canalizada no lugar errado, nada vai acontecer. Não vai acontecer aquilo que Deus tem para você enquanto você não canalizar. E como foi dito aqui no culto, você se posicionar conforme Ele quer. Escute, irmãos, eu falei aqui, até, acho que foi numa aula, nós estávamos aqui, e eu cheguei a comentar com os irmãos que muitas vezes nós podemos estar fazendo a coisa certa e não estar agradando a Deus. Você se lembra daquele texto, acho que você conhece comigo? A Bíblia diz que Paulo, ele vai para a sua primeira viagem missionária rumo, ou melhor, depois da sua primeira viagem missionária, ele vai para a sua segunda viagem missionária para a região da Europa, e ele vai sentido a Bitínia, mas o Espírito Santo impediu ele de ir para lá. Vem cá, como é que o Espírito Santo impede alguém de pregar o Evangelho? Sendo que se alguém foi chamado para pregar o Evangelho, dá para entender? É porque tem coisas que é da vontade de Deus, mas não é o tempo certo dele para acontecer. Porque mais à frente o próprio Paulo entra na Ásia, prega para a Ásia, a igreja de Éfeso é fundada, outras igrejas são levantadas, porque Paulo foi pregar na Ásia. Só que aquele momento não era o tempo certo para ele estar lá. Às vezes é a vontade de Deus, é o propósito dele para a tua vida, mas não é o tempo certo para você estar. E você está tentando, está batendo, e Deus está dizendo: está perdendo tempo, meu filho, não é a hora ainda. Já foi falado aqui pela minha irmã evangelista Eliana, conforme está escrito lá em Isaías: no tempo certo eu, Senhor, farei acontecer. Eita. E quando Ele quer, irmão, Ele faz. Ele não deve satisfação para ninguém. Se Ele criou a eternidade, vou repetir, se Ele criou a eternidade, depois cria o tempo, depois cria a terra, o que impede Ele de realizar aquilo que Ele te prometeu? O tempo não é problema para Ele. O diabo é apenas o pitbull na coleira dele que faz a vontade dele. Ele só tem poder de agir se Deus permitir. Ou seja, Deus está no controle de tudo. E conforme diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, desde a antiguidade Ele é. E Ele manda dizer para você: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem vai? É que a nossa fé é tão pequena que a gente esquece, pastor Gabriel, esquece, nobre obreiro, de que esse mesmo Deus foi o Deus que sustentou no deserto quase 3 milhões de pessoas. Irmão, é 3 milhões de boca. Irmão, se Deus fizesse 3 milhões de pessoas ser sustentada pelo Burger King ou pelo McDonald's, já seria um milagre. Agora imagine Deus sustentar 3 milhões de pessoas num deserto que é difícil de plantar, praticamente não chove,
Mas para ele não é o problema. Se não tem água, sai da rocha. Se não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem o Extra Burger por aqui, eu mando mandar do céu quentinho na porta. Naquela época nem tinha iFood, ou melhor, hoje tem, naquela época não tinha. Tinha anjo celestial que trazia na porta, coloca na porta. iFood do céu. Água fresquinha, geladinha. E se o povo estivesse com muito calor, ar-condicionado de última tecnologia. Aí o pai perguntava: e agora? Que roupa que eu vou comprar para o meu filho? Sem problema. Se eu levei para o deserto, o meu povo vai viver sobrenatural. Não vai faltar nada, não vou deixar faltar nada. A roupa vai crescer no corpo, o sapato no pé. Ele está no controle. Olha para o teu irmão e diz: ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle. Não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. Nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos, a grandeza dele. Para mim é muito tempo, 38 anos, para você também. Tem promessas que eu estou esperando há muito tempo e ainda não aconteceu. Mas será que não é porque eu perdi tempo? Quanto tempo eu gastei em coisas que não eram o centro do propósito de Deus para a minha vida? Quantos livros eu li que não era no centro do propósito de Deus para a minha vida? Quanto tempo eu gastei, muitas vezes, o próprio Espírito Santo me alertando: deixe isso de lado e vai orar mais. E eu deixei de orar. Eu perdi tempo com coisas que não deveria perder. E hoje eu sofro as consequências do tempo que eu perdi. Por isso Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não perca mais tempo. Não é mais hora de perder tempo. É tempo de você consagrar mais. É tempo de você orar mais. É tempo de você trabalhar mais. 2025 começou agora. Muda a tua rotina. Entra nesse ano diferente. Determina no coração: eu vou me encher de Deus até a tampa. Eu sou o primeiro aqui. Deixa eu ver quem vai comigo. Deixa eu ver quem quer cheio do Espírito renovado. Deus quer te usar mais e você precisa estar na posição que Ele quer. Eu vi um vídeo esses dias de um pastor. Alguém já assistiu aqui aquela série Game of Thrones? Eu tenho que confessar meu pecado, eu também assisti. Sabe o que o pastor disse no vídeo? Que quem assistiu aquela série teria tempo suficiente para ter lido a Bíblia 18 vezes. Vou repetir. Quem assistiu aquela série chamada Game of Thrones, do começo ao fim, teria tempo suficiente para ter lido a Bíblia 18 vezes. Na tua caminhada, você já leu a Bíblia uma vez, pelo menos, inteira? De Gênesis a Apocalipse? Vê quanto tempo nós perdemos? E às vezes nós queremos culpar o próprio Deus que as bênçãos dele não estão chegando na nossa vida. Por quê? Se nós aqui não dedicamos o tempo suficiente para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Este homem aqui no tanque, sem se dar conta, gastou praticamente 38 anos da sua vida, gastou recursos, aplicou a sua esperança num tanque, na descida de um anjo, no movimento da água, e nada aconteceu durante 38 anos. Quantas manhãs de sol, quantas manhãs de chuva, quantos dias de frio, dias de calor, de primavera, esquecido, rejeitado, porque quem tinha esse tipo de paralisia, esse tipo de enfermidade, ele era abandonado pela própria família, como ele próprio diz no texto: não tenho ninguém. E durante esse tempo de sofrimento, de desprezo, de esquecimento, de ninguém ir visitá-lo, de a família tê-lo abandonado, ele não se deu conta que estava só perdendo tempo. E a gente às vezes se comporta da mesma forma. Você precisa entender isso. Que muitas vezes nós esperamos mais no movimento de algo. Esperamos um anjo descer. Esperamos em alguém, até às vezes até no próprio familiar. Aplicamos a nossa esperança. Agora eu estou na luta, na dificuldade, fulano que é meu amigo vai me ajudar. E tudo isso são mecanismos que nos fazem perder tempo. Eu não estou aqui dizendo para você que não tem amigos que possam te ajudar, que não tenha familiares que possam estender a mão para você.
que talvez alguém possa te fazer uma visita. Tudo isso pode acontecer, mas nós não podemos aplicar nossa esperança nessas coisas, porque uma vez que aplicamos nossa esperança nessas coisas, perdemos tempo precioso para que Deus possa trabalhar em nós e concretizar aquilo que Ele tem para mim e para você. Aí você se olha com talento, capacitado, Deus te deu condição para concluir a faculdade que Ele colocou no teu coração, você já concluiu ela, te deu condição para pagar ela, e você vê gente despontando e você está parado ainda, por quê? Será que não está perdendo tempo ainda? E você olha alguém que muitas vezes nem serve a Deus, não tem nem vida de comunhão e está lá. Como explica isso? É Deus querendo te dizer: meu filho, vai acontecer da minha forma, não é da tua maneira. Não é porque você fez simplesmente a faculdade. Você fez, foi graça minha, eu te dei condição para você pagar, para você entender, para você aprender, para você estar preparado para o tempo que eu tenho para a tua vida, para concretizar aquilo que eu planejei para você. Mas você precisa estar dentro do meu tempo, posicionado naquilo que eu quero, para que no meu tempo eu realize como eu quero. E se você não entender isso, vai só perder mais tempo, só perder mais tempo, só perder mais tempo. E depois não adianta reclamar, não adianta murmurar, e até mesmo talvez, eu não sei, mas possa até surgir no coração a inveja de ver alguém crescendo em você com todo o potencial que tem parado no lugar. Você não pode mais perder tempo. Reduz o tempo na rede social e se dedica mais a Ele. Se Deus te chamou para louvar, comece a ensaiar mais na tua casa. Se Deus te chamou para pregar, irmão, enfia a cara nessa Bíblia de noite e dia, come ela. Deus vai te encher da graça dEle e vai te usar para aquilo que Ele te prometeu. Não perde mais tempo, pelo amor de Deus. Estava ali um homem enfermo, doente, havia 38 anos. E diz o texto: Jesus vendo ele. Quer dizer que Jesus vê. Jesus vê tudo. Jesus vê como você anda, como está a sua vida. Escute, irmão, às vezes nós temos um engano na nossa mente. Eu já tive isso. De porque nós estamos indo pontualmente nos cultos, parece que está tudo bem com Deus. Eu estou indo na terça, eu estou indo na quinta, eu estou indo no sábado, na ceia, eu estou indo na escola bíblica, eu estou indo no culto à noite, e Deus tem se agradado, e Deus está dizendo: eu quero que ore mais. Não está bom não, eu quero que ore mais. Preciso orar mais um pouquinho aí, meu filho, vai, consagra mais. Quanto tempo que você não jejua? Quanto tempo que não consagra mais a Deus? Quanto tempo mais não tira a Bíblia para ler? Perdendo tempo em coisas fúteis. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, né, que eu vi uma notícia. Irmão, tem cada notícia boba que só toma o nosso tempo. Que eu falei: eu vou parar com isso. Ah, porque o fulano de tal falou palavra errada. Eu quero lá saber que fulano falou palavra errada. Eu quero saber de algo que vai me trazer alguma experiência, alguma lição, algum entendimento. São coisas que roubam o nosso tempo até mesmo de estar com Deus. Jesus vê tudo. E Jesus também viu a situação deste homem. E Jesus vendo, e diz o texto que sabendo, porque Jesus sabe que ele estava assim já havia muito. Jesus sabe o tempo que você está. Jesus sabe há quanto tempo você está desta forma. Jesus sabe há quanto tempo que você não ora mais. Jesus sabe há quanto tempo você não consagra mais. Ele sabe. E você acredita que estando desta forma, as promessas de Deus se realizarão sobre a sua vida? Escute, não é porque você jejua ou porque você ora que a promessa vai se realizar. Isso é um ato de obediência a Ele. Deus é quem coloca no seu coração para que você obedeça a Ele e faça aquilo que Ele pediu. E quando você obedece, então Ele trabalha para o cumprimento da promessa segundo o posicionamento de obediência. É por isso que desobediente não prospera. Quem desobedece pai, desobedece pastor, desobedece autoridade, desobedece gente na empresa, né? Escute, você tem o direito de desobedecer alguém desde que ele te ensine ou te instrua a fazer algo contrário à palavra. Se não ferir a palavra, você tem por obrigação baixar a cabeça e obedecer.
E por quê? Porque se você assim fazer, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. É na obediência. Mas vem cá. Jesus, sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus marcou um dia específico para falar com esse homem, num dia de festa. Enquanto todos estão em festa, está aquela multidão de enfermos, e Jesus vai diretamente naquele homem que era enfermo. Irmãos, o que dá a entender aqui, segundo alguns estudos que eu fiz, é que esse homem ele tinha algum tipo de enfermidade que praticamente ele era imóvel. Ele não era simplesmente paralítico. Porque se ele fosse paralítico das pernas, ele poderia se mexer com os braços. Se ele fosse manco, ele poderia chegar lá também, com muita dificuldade. Se ele fosse cego, alguém poderia conduzi-lo e levá-lo lá também. Ele praticamente ficava na cama, praticamente imóvel. Enfermo. Quantas pessoas passou na frente dele? E ele próprio diz, porque Jesus chega para ele e pergunta. Imagine aqui, vamos imaginar Jesus chegando naquele dia e perguntando para ele: bom dia, tudo bem? E aí, como é que está aí? Está tranquilo aí? Quanto tempo, hein? Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ficar são? Quer ficar curado? Jesus tem essas perguntas que parecem lógicas para nós. Como é que um homem que está há 38 anos esperando o anjo descer, esperando a água ser agitada, esperando uma resposta do tanque, e conforme ele próprio disse, como ele vai responder para Jesus: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Então ele está esperando em alguém. Há 38 anos esperando por alguma ajuda. Como que ele não quer ser curado? É porque a situação já era tão grave na vida dele, e ele já estava tão acomodado com ela, que ele não se deu conta que quem estava diante dele era o próprio Cristo. As dificuldades têm o poder de tomar nossa atenção. Às vezes nós focalizamos a atenção mais no problema. E porque o problema é tão grave, a gente começa a canalizar a esperança para outro lugar que é distante de Cristo. Às vezes o Cristo está na nossa frente perguntando: quer realmente que eu resolva esse problema? Quer realmente que eu entre lá no teu casamento? Quer realmente que eu entre lá na tua casa e salve o teu filho como você tem pedido? Você quer mesmo que eu entre na tua parentela e mude ela completamente? Você realmente quer? Porque até agora eu não tenho visto que realmente você quer. Você tem perdido muito tempo. Você diz que quer, mas o tempo é empregado em outra coisa. Você fala que quer, mas o seu tempo é gasto em outra coisa. Eu até escuto que você fala que quer, mas o seu tempo você sempre está canalizando para outra coisa. Você realmente quer? Feche seus olhos e imagine Jesus te perguntando nessa noite: você realmente quer? Você realmente quer? Você realmente quer aquilo que tem me pedido? O teu posicionamento está me falando outra coisa. Você fala com a boca, mas a tua atitude e ação tem me falado outra coisa. Você realmente quer o que tem me pedido? Ele tem poder para fazer. E depois que o homem aqui no texto, conforme está escrito, ele desabafa com Jesus, ele queixa-se, ele não responde. Ele apenas diz: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, pois toda vez que eu vou tentar ir, sempre entra outro na minha frente e eu não consigo chegar lá. Jesus não quer simplesmente saber das suas queixas. É óbvio que você tem que desabafar com Ele. A melhor pessoa para você falar dos seus sentimentos, das suas lutas e dificuldades é com Jesus, é com o Espírito Santo. Mas Ele não quer apenas queixas. Ele quer que você realmente demonstre para Ele que você quer o que tem pedido para Ele. E para isso você tem que demonstrar usando bem o seu tempo. Porque se você perder tempo, você vai falar para Ele que você não quer. Paralítico ou homem enfermo, faz o seguinte: quem está aqui diante de você é o dono do tempo. Você ficou 38 anos aí, é muito tempo. Eu sei que você está aqui há muito tempo. Toda vez que você tenta dentro desse tempo, você não consegue. Mas eu que sou o dono do tempo, vou resolver esse problema aqui nesse tempo para você.
Recebe a ordem de Cristo hoje? Então levanta, pega a tua cama e anda. Para de perder tempo, levanta, pega a tua cama e anda. Eu não sei o que é. Levanta a mão hoje, pega e anda. E conforme Jesus, que é o dono do tempo, que criou o tempo, que manda no tempo, que tem controle de tudo, libera uma palavra, como foi dito aqui, ela não volta vazia. Imediatamente o homem levantou-se e colocou de pé, sem fazer fisioterapia, sem passar por procedimento terapêutico no hospital. Imediatamente. Só que não pode esquecer do detalhe, não pode deixar a maca, pega a cama e leva. E eu fiquei me perguntando, por que tem que levar a cama? Porque justamente dentro do tempo apareceria alguém para dizer, não é tempo de você viver isso. Está no texto, quer ver? Vou provar, está no texto. Os fariseus disseram para ele, você não pode pegar a maca e andar porque hoje é sábado. Em outras palavras você não pode viver isso agora, não é o tempo de você viver isso que você está vivendo. A resposta dele foi, o incrédulo, fariseu, perseguidor, caluniador, que não acredita em Jesus de Nazaré. Aqui não tem isso, viu? Aqui só tem salvo, liberto, santo, cheio do Espírito Santo e da graça. Tem por aí fora, aqui não, aqui é um povo abençoado. Aí eles olharam para ele, ele respondeu, ô seu incrédulo, quem mandou eu levantar foi o dono do tempo. É o tempo de eu viver o que ele tem para mim. Eu vou viver e acabou. Sabe por que tem que levantar e pegar a maca? Porque é para lembrar o paralítico, ou melhor, o enfermo, onde ele vivia, o tempo que ele viveu lá, pastor Gabriel, e agora o tempo novo que ele está vivendo. Eita, deixa eu carregar minha maca. Quando ele pensasse talvez em desistir, ele ia lá para a maca. Rapaz, eu passei tanto tempo ali e agora estou vivendo um novo tempo, não posso voltar. Não vou perder mais tempo, não vou perder mais tempo, não vou perder mais tempo, não vou perder mais tempo. Eu quero saber quantos aqui não vão perder mais tempo e podem levantar comigo agora adorando o Rei da Glória. Não é mais tempo de você perder tempo. Posso orar com a igreja? Se coloque de pé, por favor, que eu quero orar com você. Tem alguém para louvar? Se tiver um louvor sobre tempo, melhor ainda. Vem cá para louvar, me ajuda. Escute, o que eu quero dizer para você aqui, para nós finalizarmos. Você não pode perder mais tempo. Não é o tempo que vai mudar a tua vida. Não é o tempo que vai cumprir promessa para você. O tempo não tem esse poder. Você é que decide como vai agir e se posicionar durante o tempo que Deus está te dando. E se durante esse tempo que Deus está te dando, você se posicionar nesse tempo, Ele cria um tempo para te abençoar. Por isso você não pode mais perder tempo. Senão você vai passar tempo, vai passar anos, vai passar dias, vai passar até décadas sem ver aquilo que Ele tem para você. E você vai viver uma vida de amargura e a culpa não será dEle. A culpa será minha e sua por termos perdido tempo demais com coisas que não agradavam Ele, ou que só era embaraço na nossa vida. O fato de você estar aqui não é perca de tempo. Aqui é investimento. É como semente que você está plantando no reino. Tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus é como semente. E no tempo certo tem a colheita. Por isso plante, acredite naquilo que Ele te disse, invista tempo, se dedique, se prepare para aquilo que Ele te prometeu. E não perca mais tempo, porque Ele vai realizar tudo o que Ele te falou. Coloque a mão no seu coração. Eu não quero lhe constranger. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Já estamos encerrando. E eu quero orar com você. É o momento de você falar com Deus.
pedir graça a Ele para você ter sabedoria para administrar o seu tempo. Não perder mais tempo. Aproveitar o seu tempo para aplicar no reino. E você vai ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida que você talvez nem espera. Senhor, a tua palavra foi pregada. Espero, Senhor, ter sido fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, começo por mim neste altar. Eu preciso administrar melhor o meu tempo. Não temos mais tempo a perder, Senhor. Não é mais tempo de nós perdermos o tempo útil de estar na tua presença, lendo a tua palavra, em oração, em comunhão contigo. Nós precisamos aprender a usar melhor o nosso tempo, para que dentro do tempo que o Senhor nos deu, Senhor, nós possamos no tempo específico e determinado por Ti, vivermos aquilo que o Senhor nos prometeu. A Ebenezer, Pai, começa esse ano de 2025. Esse povo abençoado, Pai, tem muitas promessas a viver. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, através do Teu Santo Espírito, que derrame uma graça sobre cada um deles. Dê a eles sabedoria, para que administrem o seu tempo e não percam mais tempo com coisas que não vão te levarem ele para mais perto de você, Senhor, para mais perto de Ti. Pai querido, visita cada um dos Teus filhos, aqueles que estão, Pai, na internet, agora, visualizando este culto. Dê a eles graça e entendimento para também administrar o tempo. Senhor, se nós aproveitarmos o nosso tempo, nada pode parar as Tuas promessas sobre a nossa vida. Senhor, o meu desejo é que o Teu povo saia daqui entendendo isto. E sobretudo, Pai, o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Você que pode, continue adorando o Senhor. Esse é o tempo que você pode aproveitar para adorá-lo, para glorificá-lo. Fale com Ele e saia daqui com a intenção do coração de não perder mais o seu tempo, para que você viva cada promessa que Ele te prometeu. Parece que está tudo bem. Oh, glória! Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. Sua história já está escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. A minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe.